A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Devocional, 2 Pedro, capítulo 2. Mais um dia, na verdade um dia seguido do outro, que o Senhor traz uma mensagem para eu trazer aqui sobre falsos mestres. Ontem eu trouxe uma outra mensagem falando também sobre falsos doutores. E como a gente pode, alicerçado na palavra, lendo a palavra, saber quem são os enganadores que estão tentando nos enganar, falar palavras que estão disfarçadas de palavras de Deus, né, que são falsos profetas, mas não são profetas do Senhor. E o Senhor, Ele nos dá o ensinamento. A gente tem que conhecer a palavra de Deus para saber identificar quem são esses falsos doutores, para a gente não estar no meio deles e ser condenado com eles. A palavra que o Senhor me deu hoje foi, como eu falei, em 2 Pedro, capítulo 2. Eu vou estar lendo o capítulo todo. Se você puder me acompanhar na sua casa, é um capítulo pequeno, ele acaba logo aqui, é só uma folha. Se você puder me acompanhar uma folha e meia, na verdade. Se você puder me acompanhar na sua casa, é uma folha e metade aqui. Então, não é nem chega a ser uma folha frente e verso. É porque se você puder me acompanhar na sua casa, vai ser muito bom. Que você vai acompanhando a leitura e até marcando pontos que você achar interessante. Mas se não puder, escuta a leitura com atenção e ouça o que o Senhor, pela vida de Pedro, falou aqui conosco. Vamos lá. Versículo 1. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente, vê que não é na cara, é encoberto, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. Eles colocarão, agora são as minhas palavras sobre esse versículo que eu li. Eles introduzirão encobertamente, não, às vezes não é na cara. Esses falsos doutores, eles estão enganando, não é na cara, é encobertamente. Eles introduzem falsas doutrinas que levam a gente a negar o nosso Senhor. Às vezes a gente não nega o nosso Senhor descaradamente. Eu nego o Senhor, não acredito no Senhor. Mas nega o senhorio do Senhor. A gente vai ver mais sobre isso, negar o senhorio do Senhor, seguindo aqui a leitura. Versículo 2. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelo quais será blasfemado o caminho da verdade. Será blasfemado, será dito contra ele. O que é isso? Quando uma pessoa, né, aqui em outra versão, além do blasfemado, diz que haverá contenda, por exemplo, quando a gente está numa igreja e a gente vê algumas coisas e as pessoas que vão visitar, e aí quando sai, as pessoas começam a falar daquela igreja, aquilo outro, olha, tá blasfemando, tipo falando assim, aquela pessoa é serva do Senhor, aquela pessoa faz isso e aquilo, nossa, nada a ver, tá sendo blasfemado o nome do Senhor. Você, quando aceita Jesus no seu coração, ou qualquer pessoa quando aceita Jesus no coração, a gente leva, e as pessoas sabem que a gente tem a Deus, a gente leva uma mensagem a elas. Através da nossa vida, no que a gente tem feito, do que a gente tem falado, do que a gente tem visto, de tudo, a gente leva uma mensagem para ela. Se a gente está levando uma mensagem que não condiz com a mensagem de Deus, que não condiz com o caráter que Deus quer que nós temos, nós estamos blasfemando o Senhor. Entende isso? Nós estamos sem falar com a nossa boca, blasfemar ao Senhor com a nossa boca, mas estamos blasfemando com as nossas ações. Estamos fazendo outros de fora que ainda não creram em Deus, que não aceitaram o Senhor como Salvador e Senhor das suas vidas, falarem mal do próprio Deus. A gente tem que ter cautela com as nossas ações. Ok. E por avareza, versículo 3, e por avareza, em outra versão se diz, e por ambição, farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormida.
não dormita, né? Por avareza ou ambição, pessoas que estão à frente de alguns ministérios, que são falsos mestres, falsos doutores, estão fazendo negócios de suas ovelhas, estão mais interessados no dinheiro, estão fazendo negócios e com palavras fingidas estão fazendo negócios com as suas ovelhas, se vendendo ao Deus, que não é o Deus, né, o nosso Deus. Por exemplo, aqui, ó, em Mateus, capítulo 6, versículo 24, diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque a um, isso são palavras de Jesus, tá? Porque a um há de odiar um e outro amar, ou se dedicará a um ou desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon, né, que era um deus da época, um falso deus, né? Não poderá servir a Deus e a Mamon, não poderá servir a Deus e ao dinheiro. A gente não pode servir, às vezes por causa do amor ao dinheiro. Muitos têm se vendido e vendido as suas ovelhas por ganância, por querer mais dinheiro. A gente tem que tomar cuidado com o que Deus tem colocado nas nossas mãos, né? Se o Senhor tem te chamado a cuidar das ovelhas dele, tome cuidado, porque será cobrado. Da mesma medida que foi dado, será cobrado o que o Senhor te deu para cuidar. E aqui diz, ó, no versículo 3 ainda, e não será parte B. Não, versículo 3, parte B. E não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. O Senhor é justo, e ele cobrará pelos maus caminhos que porventura tivermos. Versículo 4. Porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançados no inferno, entregou as cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Se Deus não poupou aos anjos, quem dirá, né, a nós? O Senhor não poupará aqueles que estão em pecado, que erraram, que estão contra a vontade do Senhor, blasfemam contra o Senhor, levam outros para a perdição e não se arrependem dos seus pecados. Se o Senhor tem falado com você hoje sobre essa palavra, se arrependa dos seus pecados. Agora, se você é um justo que está no meio dessa loucura toda, e você tem visto, e o Senhor tem te alertado sobre as injustiças e blasfêmias que estão acontecendo dentro ali, sai do meio dela, para que a condenação não venha para ti também. Vamos seguir. E não perdoou ao mundo antigo, versículo 5, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. O Senhor não perdoou aquele povo no mundo antigo, mas salvou a Noé, que era justo, e mais 7 consigo. Versículo 6. E condenou a subversão às cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-a a cinza e pondo-as para exemplo aos que viessem impiamente. Livrou o justo Ló, livrou a Ló da cidade de Sodoma e Gomorra. O Ló estava enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis. Ló estava ali na cidade de Sodoma e Gomorra, que estava cheia de pecados. Ali eles estavam em adultério. Eles pecavam contra o Senhor de muitas maneiras. E aqui, como a palavra de Deus fala, no versículo 7, livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis. Ló estava enfadado. Versículo 8, porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, pelo que via e ouvia sobre as suas obras injustas. Ló estava no meio daquele povo e todos os dias ele afligia sua alma se doía pelo que via e ouvia do que estava ali no meio. Assim, sabe o Senhor, versículo 9, livrar
da tentação os piedosos e reservaram os injustos para o dia de juízo, para serem castigados. Assim como o Senhor livrou Noé, assim como o Senhor livrou Ló, daquele meio que estava, aquele meio impiedoso, né, cheio de corrupção, cheio de injustiça, afundado em adultérios. Assim, são homens pecaminosos, assim o Senhor livrará os justos. Ele tirará o justo no meio deles, porque a condenação virá para estes. Vamos lá. Versículo 10. Mas principalmente aqueles que, segundo a carne, andam em concupiscências de imundícia e desprezam as dominações. Aqui tá, desprezam as dominações, mas em outra versão diz que desprezam, não querem servir, não querem obedecer a Deus. Desprezam ser dominados pelo Senhor. Ter o Senhor Deus, o nosso Pai Celestial, como o Senhor da vida deles. É negar a si, aos seus desejos carnais, para obedecer e ser dominado pelo Espírito Santo de Deus, ser dominado pelo Senhor, ter o Senhor como seu Senhor. Ter o Senhor como seu Senhor, né? Ele é Senhor, ele tem que dominar a nossa vida. Nós devemos obedecer, porque o que o Senhor quer para nós é o melhor. A sua vontade é boa, perfeita e agradável. O que o Senhor quer para nós é o melhor. Ok. Dominações, eu parei aqui. Atrevidos, obstinados, não receiam blasfemar das autoridades. Eles não receiam blasfemar. Em outra versão tá, dos seres celestiais. Eles blasfemam por causa do desejo da sua carne e por querer, né, botar como Senhor os seus desejos carnais. Eles blasfemam contra as autoridades celestiais, contra o próprio Deus, com as suas ações. Com as suas ações blasfemam. Vê bem que às vezes não são com palavras que blasfemamos o nosso Deus, mas com as nossas ações. Versículo 11. Enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra eles juízo blasfemo diante do Senhor. Versículo 12. Mas estes, como animais irracionais, né? Dizem que nós somos animais racionais, né? Mas estes, está falando dos homens, como animais irracionais que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção. Versículo 13. Recebendo o galardão da injustiça, pois que tais homens têm prazer nos deleites cotidianos, nódoas são eles e máculas, deleitando-se em seus enganos, quando se banqueteiam convosco. Tendo os olhos cheios de adultério, em outra versão diz que cobiçando mulheres, o adultério não vem só do ato sexual ou do beijo. O adultério é, como o Senhor mesmo diz, se você olha para a mulher do outro, se você olha para uma mulher com desejos, você já está em adultério. Tendo os olhos cheios de adultério e não cessando de pecar, engodando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza. É avarento, não sabe dar, quer receber, mas não sabe dar. Filhos de maldição. Versículo 15. Os quais deixando o caminho direito, só um minuto. Voltei. Versículo 15. Os quais deixando o caminho direito, erraram seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. O que Balaão amou? Qual foi o prêmio da injustiça? Balaão, ele foi pago para amaldiçoar o povo de Deus. Balaão, ele era um profeta e ele preferiu receber dinheiro e amaldiçoar o povo. Só que a gente vai ver aqui, mas teve a repreensão da sua transgressão. Balaão amou o dinheiro e Deus repreendeu a sua transgressão.
O mudo jumento, era um jumento. A gente conhece essa palavra, se não conhece. O mudo jumento, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. O profeta foi pago para amaldiçoar o povo de Deus. Só que o Senhor não tinha mandado ele amaldiçoar. Por amor ao dinheiro, ele ia desobedecer, ele ia transgredir a vontade de Deus. Mas o mudo jumento, foi dado voz pelo poder de Deus para o mudo jumento falar com voz humana, para Balaão ser repreendido da transgressão. Um anjo do Senhor estava lá no caminho de Balaão e a jumenta tentava, sair. O Senhor usou um jumento para falar com Balaão. Quantas das vezes o Senhor ele tem falado diversas vezes com a gente, antes de chegar ao ponto de mandar um jumento ou mandar alguma coisa, ou alguém, ou qualquer outra coisa, tipo, dar na cara, assim, tipo, você está transgredindo a minha vontade. O Senhor, ele não foi uma vez que falou com Balaão, tentou falar com Balaão. Balaão não deu ouvidos à voz de Deus, até que Deus mandou um jumento falar com ele. Dê ouvidos à voz do Senhor hoje. Se você tem sido esse que tem amado mais o dinheiro, servindo a Mamon ao invés de servir ao Senhor, ao Deus Todo-Poderoso, se arrependa do seu pecado e siga com o Senhor, como senhorio da sua vida. Vou continuar. Mas teve a repreensão da sua transgressão. O mudo jumento, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. Versículo 17. Estes são fontes sem água. Fontes sem água. Imagina uma fonte sem água. Estes são fontes sem águas. Nuvens levado pela força do vento, para os quais a escuridão das trevas eternamente se reserva. Eu não sei você, mas eu não desejo viver eternamente nas trevas. E para aqueles que desobedecem à voz do Senhor, que tem levado muitos, o Senhor colocou numa posição à frente e tem levado muito a blasfemarem contra o Senhor. Para eles está reservado eternamente as trevas. O Senhor chama, e não é uma vez, ao arrependimento. E se você é um justo que está no meio deste povo, sai deste povo antes que a condenação venha para todos. Versículo 18. Porque falando coisas muito arrogantes de vaidades, engodam com as concupiscências da carne e com dissoluções aqueles que estavam afastados do que andam em erro, prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Estão à frente, prometendo liberdade a muitos, às vezes a ovelhas do Senhor, mas esses são servos da corrupção, estão presos, estão prometendo liberdade, mas eles mesmos estão presos nos desejos da carne. Porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. Se você é vencido pelos desejos da tua carne, você é servo da sua carne. Como eu falei, não sei se foi ontem ou anteontem, o Senhor tem me dado muitas palavras sobre isso, sobre falsos profetas. Se você tem ouvido a sua carne, tem ouvido falsos profetas, tem estado no meio deles, se atenta, porque o Senhor está falando. O Senhor mandou 2 anjos para irem resgatar Ló. O Senhor me deu 3 palavras para falar sobre falsos doutores. E eu creio que essa palavra não é em vão. Essa palavra não está aqui ao vento. O Senhor, Ele está falando contigo. Se seja para repreendê-lo dos seus maus caminhos, para que se arrependa dos seus pecados e torne a Ele, para que você seja realmente transformado por Ele, ou se é para que você saia, você sendo justo, saia do meio desse povo, porque a condenação, a repreensão virá sobre eles, para que você não sofra junto com eles, o que o Senhor fará. Ok.
Porquanto, versículo 20, porquanto se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Aqui está falando claramente, se você serve ao Senhor, você conheceu o Evangelho, você conheceu a mensagem de Deus, se arrependeu dos seus pecados e decidiu ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, servir ao Senhor, que é o nosso Senhor e Salvador, e caindo nas coisas antes que você fazia do mundo, caindo antes nas consciências da carne, dos desejos carnais e se deleitando nele e não se arrependendo, o seu último estado, depois de conhecer o Evangelho de Deus, é ainda pior do que o primeiro. 21. Porque melhor lhes fora não conhecer o caminho da justiça do que conhecendo o caminho da justiça, o Evangelho da salvação, conhecendo o caminho da justiça, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Conhecendo o caminho da justiça, nos desviarmos dos mandamentos do Senhor, da vontade do nosso Deus, daquilo que Ele planejou para as nossas vidas, obedecendo a nossa carne e dando ouvidos aos desejos, da nossa alma, que não são desejos de acordo com a vontade de Deus, mas com aquilo que Ele condena, que é adultério, avareza, desobediência a Deus no sentido de desonrar seus pais, os mandamentos do Senhor, os mandamentos que Ele nos deu, não só os 10 mandamentos, mas todos os mandamentos que o Senhor nos deu e tem dado a você também em particular, porque o Senhor Ele nos dá os mandamentos que são para todos, mas tem mandamentos que o Senhor fala conosco em particular para obedecermos à voz dEle, de fazermos alguma coisa, alguma obra, algum desejo que Ele reservou para a nossa vida. Ele nos reservou a honra de fazermos. Ele é Deus, Ele não precisa da gente, mas Ele nos reservou a honra de anunciar o Evangelho dEle, a honra de fazer aquilo que Ele tem para nossas vidas, que Ele planejou, sabe? O Senhor coloca ministérios na mão de homens, é uma honra para nós. Devemos obedecer ao nosso Senhor. Então não desobedeça. Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça, 21, do que conhecendo desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. 22, deste modo sobreveio-lhes o que? Deixa eu virar a página e já acaba. Sobreveio o que, por um verdadeiro provérbio, se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao espojadouro da lama. O cão que vomitou voltou ao seu próprio vômito, e a porca que fora lavada voltou para a lama. Não seja como um cão que volta ao próprio vômito, e a uma porca lavada que volta para a lama. Se o Senhor te resgatou, não volte atrás. Não caia nos desejos carnais, não dê ouvidos ao dinheiro, não tenha o dinheiro como seu Senhor e os seus desejos da carne como o seu Senhor, mas antes tenha Deus como o Senhor da tua vida. E é certo que a gente tem desejos da carne, nós sofremos com isso, eu tenho desejos carnais, eu também sofro com isso, mas a gente deve obedecer à voz do Senhor, assim como Eva foi tentada. Eu trouxe essa palavra, Eva foi tentada, e ontem dos falsos doutores, e hoje sobre falsos mestres. A tentação vem para todos. A tentação vem para todos como veio para Cristo Jesus. Mas como Cristo Jesus venceu o mundo por Ele, com o Espírito Santo dele, nós podemos vencer também. Se a tentação vier, escolha ouvir a voz do seu Senhor. Se estiver uma luta muito grande interna de tentação dentro de ti, ora a Deus. Pede: Senhor, encha-me do teu Espírito Santo, para que eu não ouça a minha carne, para que minha carne seja mortificada
e que teu Espírito Santo fale mais alto para eu poder obedecer a tua voz. Nós vencemos o pecado e as tentações quando estamos cheios do Espírito Santo de Deus. Peça ao Senhor para te encher, busque a Ele, louve a Ele, adore a Ele, que Ele te encherá. Todo aquele que orar, pedindo ao Senhor em nome de Jesus, o Espírito Santo de Deus, e pedindo para que encha dele, o Senhor ouvirá a sua voz. Se está muito grande a luta contra o pecado, contra as tentações que tem vindo, se encha do Espírito Santo de Deus. Jejua, busque a Deus, adore a Ele, porque você certamente vencerá essa tentação. E não seja como os porcos que são lavados e voltam à lama. Não seja como esses, porque o que resta para esses que voltam à lama é a eterna treva, né? A condenação virá. Mas o Senhor, Ele está falando hoje para que se arrependa, para que não fique na lama, mas seja lavado pelo sangue de Jesus. É até aqui. Eu agradeço ao meu Senhor por esta palavra hoje. E convido a você, se você foi tocado, a compartilhar essa palavra para mais pessoas, porque de repente essas pessoas estão precisando ouvir essa palavra, estando elas no meio de pessoas que estão blasfemando, às vezes de falsos doutores, falsos profetas, pessoas que estão, em lugares, até igrejas, que não têm o Senhor ali, mas estão no meio delas, para que o Senhor as tire de lá. Mas também aqueles que estão no erro, pecando, colocando o dinheiro como seu Deus, desejando, cobiçando mulheres, levando outros pequeninos à perdição, para que esses se arrependam, porque se não se arrependerem também, a justiça do Senhor virá, e ela não é tardia. É isso. É duro falar palavras de repreensão, mas precisamos, porque o nosso Deus tem melhores e maiores coisas para a nossa vida. Os planos dele são maiores e melhores do que os nossos. E se a gente vence o mundo e as tentações com o Espírito de Deus sendo nosso Senhor, nos mandando, nos dirigindo a nossa vida, se nós obedecemos, a nossa recompensa virá também. E não será tardia também. É uma recompensa terrena, mas muito mais do que a recompensa terrena, é a recompensa nos altos céus. Ajunte riquezas no reino dos céus, porque lá nem a traça, nem o ladrão podem acabar com as suas riquezas, mas o Senhor as tem reservado para aqueles que escolhem obedecer ao Pai Celestial, aqueles que colocam o Senhor, que é o único digno de dirigir a nossa vida, o Espírito Santo de Deus. Até amanhã, se Deus quiser, pela graça e misericórdia dele.